Revista Literal. A verdade é a essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Ok, Neriel, graças a Deus entramos aí. Isso é tecnologia, a gente tem essas dificuldades. Ontem tivemos a mesma, mas estou à sua disposição. Muito obrigado aí pela apresentação, deu para eu acompanhar, tá? Vamos lá então, vamos já começar. Eu esperar o pessoal voltar de novo para a sala, né? Porque muita gente saiu e acabou dando mais. Mas vamos lá, vamos continuar aí, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho hoje, né, pastor, sobre professor, né? Eu costumo falar pastor, mas é professor, né? Eu estou mais atuando na área acadêmica hoje, mas fique tranquilo. Professor Lourenço, eu conheço muito como pastor, a gente acaba pegando o hábito, né? Vamos falar um pouquinho sobre a virtualização. O que é esse tal negócio sobre a virtualização do sagrado, professor, aqui em tempos de Covid-19? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, dá uma introdução, falar para a gente o que é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Então, um dos pontos essenciais está exatamente num dos pontos de realização da nossa atividade religiosa, da nossa atividade junto às igrejas, aos crentes, às ovelhas. E quando tudo isso é tirado, o presencial é tirado, ficamos sem chão como pastores, né? E aí passamos agora a ficar buscando que alternativa. Fechar igreja ou não fechar igreja? Saiu inclusive um artigo meu, vai sair amanhã. No final, se você me permitir, eu quero colocar meus contatos aí, mas claro. Vai sair amanhã esse artigo, né? Legal. Vírus, igreja não fecha. E aí eu mando para vocês aí. Então, essa foi uma discussão. Fecha ou não fecha? E agora? O governo manda fechar, o tribunal manda abrir, depois o governo manda abrir. E é uma confusão danada. E como é que nós vamos poder ser igreja se ela não funciona, se ela está fechada? Então aí é que nós fazemos a conexão da teologia com o virtual, uma redescoberta necessária da teologia para irmos para o mundo virtual. Então, em resumo, é isso. Eu tenho aí 5 detalhezinhos para citar para vocês, anotei tudo para poder avançar e ganharmos tempo. Mas, em resumo, seria isso. E, no final, desafios novos que vão surgindo no que eu chamo de day after. E já eu explico esse day after, o dia seguinte. Legal, muito bom, muito bom. Então, fala um pouquinho sobre a crise, né? Porque hoje, assim, a liderança e os pastores, assim, existe uma tensão entre eles. O professor começou falando sobre crise criada entre pastores e líderes. É entre eles ou é liderança com o governo, com a união, com tudo que está acontecendo aqui no nosso meio? E veja bem, tudo estava funcionando normalmente, estava tudo tranquilo, reuniões de fim de semana, cultos, realizações diversas, até que um pequeno microscópico vírus aparece e nós estamos tão ocupados com o automático da vida que não percebemos a própria vida, não percebemos o dia a dia, olhamos muito para fora e a agitação do dia a dia, no caso da igreja do domingo, e na quarentena nós temos que voltar para dentro de nós, né? Então agora nós estamos vendo o crescimento de pessoas morrendo em diversas partes do mundo, inclusive em situações de países maiores do que nós, né? Fake news surgem. Outro dia falaram do Adip Jatene falando do coronavírus, mas ele morreu em 2014. Então cada situação, isso cria uma dificuldade muito grande. O que fazer em si? Num curto prazo de tempo não há muito o que fazer, resultados surgirão econômicos depois, né? E ninguém mais tem paciência de ouvir os noticiários. É uma situação difícil, live para cá, live para lá. Eu estou preocupado, Neriel, que eu vou abrir a geladeira daqui a alguns dias, vou ter uma live lá me esperando, né? Mas então, ao receber a notícia da necessidade da quarentena, pastores, igrejas, líderes ficaram sem chão. Mais discussões nas redes sociais entre grupo de pastores sobre fechar ou não fechar a igreja no domingo. Crise geral, né? Um grupo de pastores me informou, num grupo de pastores, um pastor informou, e com respeito a ele, é claro, que ele não se sentia bem fazendo o culto no virtual, sem paletó e gravata. Então vamos manter até a estética. Então o ponto essencial: igreja não fecha.
Tá, se a igreja não fecha, nós não podemos agora estar com a igreja aberta, e agora o que fazer, né? Então, aí ficamos no que a gente chama na história, né, do pensamento humano, a lenda de Sila e Caríbides, na Odisseia de Homero, onde o que aconteceu? Um marinheiro, Odisseus, ele tinha que voltar para casa após a guerra de Troia, e ele tinha que passar num caminho que ou ele ia cair no redemoinho, que seria representado ali por Sila, ou ele teria que cair no monstro e ser devorado, que era o Sila. Então, a situação é grave, ou vai para um lado ou vai para o outro, e agora o que fazer em si? Então, na realidade, ao longo do tempo, nós começamos a descobrir que a igreja, na realidade, não é o templo. Isso começou a ser uma crise gigantesca. Eu diria para você que essa situação, ela é uma situação teológica, no fundo é teológica, tá? Então, ao longo do tempo, o que aconteceu, que a prática eclesiástica, ela foi construída em cima de alguns referenciais ou paradigmas, como a gente chama. Eu diria o seguinte, eu selecionei aqui pelo menos 6, tá? Primeiro é templo, um local de habitação do sagrado, seguindo a visão mosaica, judaica da habitação do sagrado e até a visão católica, que vai legitimar a presença legitimar a sua prática religiosa e, enfim, os rituais, se você quiser usar uma linguagem mais aberta. Primeiro templo. Segundo, domingo. Nós reduzimos praticamente todo o dia sagrado, tudo no dia sagrado, que é um dia de descanso, um dia, digamos, de celebração, que passou a ser o dia do cansaço e da agitação. Então, se você não age no domingo, até, eu acho que na nossa época, eu acho que você pegou essa época, tinha uma canção, a gente dizia no passado, corinho, né? Quem trabalha no domingo, o senhor está roubando. Você lembra disso? É uma situação bem interessante. Então, o domingo, agora, ele está pervertido porque todo dia da semana é igual. Como a gente fica na quarentena, eu e minha esposa, nós somos os chamados frágeis, né? Vulneráveis, nós temos mais de 60, então a gente fica em casa, trabalha, o home office, equipe toda trabalhando, faculdade teológica não parou, as aulas continuam no virtual, aí a gente se cansa um pouco, pega o carro, fecha tudo, ar-condicionado, e vai passear. Outro dia eu estava quarta-feira na Avenida Roberto Marinho, na Zona Sul, nunca tinha ido lá passear, estou conhecendo São Paulo agora, depois de quase 40 anos morando aqui. E aí eu olhei para minha esposa e falei, que dia é hoje? Ela falou, quarta-feira. Eu falei, nossa, está parecendo feriado, né? Parecendo que é fim de semana. Então, domingo, a ideia, o conceito de tempo, de historicidade está desaparecendo. E aí, então, e agora o que nós vamos fazer? Mas ainda, o terceiro referencial nosso é o púlpito. O púlpito que legitima a palavra do oficiante, né? E aí nós temos que entender que o púlpito, para muitas pessoas, ele passa a ser o mesmo referencial que o Santo dos Santos do templo em si. E tem um lugar sagrado, onde lá os leigos, diáconos, presbíteros poderão ir, se for uma igreja, digamos, que tem esses cargos todos, né? Mas o púlpito, ele é sagrado para o oficiante em si. Então agora o que eu faço, né? Alguns colegas fazem culto, inclusive virtual, usando o templo. Eu sei de colegas que fazem usando a sala da sua casa, reúne a sua família, bate papo, um trabalho informal em si, tá? Mas além disso temos também um outro referencial para a gente entender tudo isso, que é chamado de clero, a linguagem aqui que nós usamos técnica, né? É o celebrante, é o ministro, que na compreensão de Max Weber, sociólogo, seriam os profissionais do sagrado, que produzem, fazem circular a cultura oficial e a cultura sagrada. E o povo passa a ser o consumidor e o reprodutor dessa cultura. Todo esse processo, ele acaba sendo pervertido, não pervertido do ponto de vista pecaminoso, mas ele passa a ser fragilizado. E, por outro lado, tem a funcionalidade, o pragmatismo. Vale quando você faz. Então, Neriel é um bom cara se ele tem um cargo na igreja, se ele contribui, se ele está presente no culto, chega no horário, não é um crente que vai na galeria, ele vai ali no santuário e assim por diante. É funcionalidade. Você olha para a vida cristã hoje do lado funcional. E a estética sagrada é o sexto,
em alguns casos de comunidades, né? Paletó, gravata, colarinho clerical, vestimenta que vai legitimar o celebrante e o ministro. Tudo isso começa agora a entrar numa turbulência gigantesca. Será que nós não ensinamos os crentes a viverem fora da estrutura, a viverem fora do dia a dia, da prática religiosa? E agora, o que será? Como iremos fazer? Então nós temos aí a grande crise criada, né? Eu resumiria nesses itens, por exemplo, né? E aí, então, o que podemos fazer nesse processo todo? Vem a grande pergunta, né? E muita gente entrou em crise. Isso, eu tenho alguns grupos que eu participo, não posso participar de muitos, mas eu diria para você que na primeira semana, quando veio a quarentena, colegas e mais colegas perderam o chão, perderam mesmo, tensões, e agora o que eu vou fazer para fechar a igreja, né? Então, e agora? Os pastores, o que vão fazer? Eu não entendi. Pastores, né, que entraram para essa discussão, que perderam o chão? Sim, claro. Eu fico imaginando. Você sabe que eu fico imaginando, porque eu estou no ministério há 42 anos, estou completando 43 agora, e quando a minha vida ministerial sempre foi dividida em 3 pontos, né? Na área pastoral, na área institucional, especialmente a área acadêmica, e na área denominacional. E de 22 anos para cá, quando voltamos de Vitória, do pastorado em Vitória para cá, nós viemos assumir a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E aí eu tive que avaliar e optar de, então, ficar restrito à atividade acadêmica, na formação de pessoas, né? Então, o que acontece é que eu tive de optar. Eu não estou pastoreando hoje, então é uma situação que eu tenho de me apresentar para os colegas como apoiador, como ajudador de quem ajuda. Então esse é meu trabalho hoje, e esse artigo que eu escrevi em 22 ou 23 de fevereiro, nem sabia que ia acontecer isso. Envio para quem depois entrar em contato comigo esse artigo, né? Buscando desenvolver uma comunidade de valores maior do que o presencial. Então, o meu papel é esse. O meu papel hoje é ajudar, tendo em vista o volume de tempo, de trajetória. E aí foi uma crise. Eu fico imaginando como é que membros da igreja começaram a perguntar, né? Talvez a pergunta maior é: e agora? O que nosso pastor vai fazer? Tá? Então, esse é um ponto essencial que nós precisamos trabalhar. A pergunta, talvez, que você possa fazer para mim seria essa: e agora? O que temos de mudar? O que temos que fazer? E a doutrina vai mudar a teologia? A igreja vai mudar tudo agora? Vamos dar tudo virtual? Os crentes vão ficar em casa agora? Como que a gente vai trabalhar agora? Como que a igreja vai trabalhar a partir de agora? Pois é, então. Aí alguns estão preocupados com a mudança de teologia e de doutrina. E eu quero dizer, em primeiro lugar, nesse ponto, o seguinte: tudo foi mudado, as fronteiras, os limites foram mudados de vida, né? A maneira de lidar, a maneira de conversar, a maneira de estar com as pessoas, a maneira de pensar no futuro, tudo foi mudado. Então nós temos que entender assim: na vida militar tem uma expressão muito comum na hora da ação prática, que diz o seguinte: no momento da ação, decisões tomadas nem sempre serão perfeitas. Então esse é um ponto essencial que nós precisamos aprender com os militares. Temos de aprender juntos. Agora é a hora que os limites nossos de doutrina, de teologia, precisam ser, digamos, deixados um pouquinho de lado para dizer o seguinte: o que eu posso aprender com você, que é pastor de uma igreja pequena, uma igreja de entorno, de comunidade, ou pastor de uma igreja mais rica, e assim por diante. Veja bem, a primeira igreja batista de Curitiba, o pastor Pascoal Piragini, ex-aluno da teológica, logo em seguida eles mandaram um manual de como você pode utilizar as redes sociais, tá? Então foi muito interessante nisso. Então eu diria o seguinte para você, para trazer um pouquinho de tranquilidade para pastores, líderes, membros de igreja: igreja não fecha, não se preocupe com isso. Nós precisamos rever a nossa concepção cultural ou doutrinária, que seja como você quiser. Tá? Então eu gostaria de dar umas dicas e tentar te ajudar a compreender isso um pouquinho a partir do ponto de vista do estudo bíblico e da teologia.
Vamos entender como é que nós chegamos a essa conclusão de que igreja não fecha. Nós transformamos igreja num espaço geográfico. Você percebeu que todo fim de semana o crente fala assim, eu vou à igreja. O católico fala também, não é só o crente, o católico, eu vou à igreja. Peraí, mas eu não sou a igreja? Esse é um ponto que nós temos que entender. Essa visão de igreja ser localizada no espaço geográfico, ela vem da cultura mosaica, da cultura judaica e também, mais recentemente, da cultura, eu diria para você, católica. Mas espera um pouco, só vem de uma cultura? Eu falei, sim, nós temos que parar para analisar na teologia. Nós temos um princípio na hermenêutica, na interpretação, chamado de revelação progressiva. O ser humano, ele é tão, assim, finito, é tão simples que Deus precisa aos pouquinhos, em doses que nem homeopatia, né? Em doses mínimas e dinâmicas, ajudar-nos a entender as coisas. Então Deus, para explicar que Ele mora dentro de nós, nós somos a habitação de Deus, no conceito metafísico, teológico, Ele não dá para explicar no começo. Então Ele chega para Moisés e diz, me procure, lá no Êxodo, um espaço ou um local para eu morar. Aí vem o tabernáculo, e depois vem o templo de Davi, que foi construído por Salomão. Então esse papel, ele é originário na história da Bíblia, na história da revelação, a revelação progressiva. Então o que acontece? Eu queria dar uma palavra de tranquilidade, de sossego, porque quando Isaías, antes disso, tem um período de transição, ele vai analisar o povo, a adoração, o culto realizado ali no templo, o que ele diz? Isaías 1, 10 a 20. Ele mostra claramente que Deus não queria mais aquela adoração. Deus que quer ser adorado não queria mais. O versículo 29, 13, capítulo 29, 13, temos ali um ensino muito interessante. A adoração que o povo dava era mecanicamente aprendeu. Talvez é o que nós fazemos hoje, percebe? Então Jesus, conversando com a mulher samaritana em João capítulo 4, a mulher samaritana questiona Jesus exatamente com essa pergunta geográfica. Onde é o lugar da adoração? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? E Jesus diz, virá a hora, e já chegou, que Deus estará procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração, e ela sai do espaço sagrado e vai para um coração de qualidade. Paulo, em 1 Coríntios, fala que Deus não habita em templos, e ali a palavra grega é santuário, feitos por mãos humanas. Paulo completa o processo em si. Então igreja somos nós, né? A igreja local, a eclesiologia geralmente se compreende assim, diversas maneiras de se entender. A igreja local, ela é um grupo de pessoas que tem uma afinidade de se reunir, de estar juntos e objetivos comuns, tá? Então, onde nós estivermos, somos uma parte da igreja. Se estou na minha família, estou ali como igreja, percebe? Então, igreja não fecha nesse sentido, fique tranquilo. O que nós vamos fechar é o templo. O templo é um espaço útil, ele é meio, ele é ferramenta, ele não é fim em si mesmo. Então nós temos que olhar esse detalhe, não se intranquilize, colega, pastor, líderes, membros de igreja. Tá? Outra coisa que nós temos que pensar é no domingo. Nós reduzimos praticamente tudo no dia sagrado, dia do descanso, dia da celebração, que é o conceito do Shabat que nós perdemos em si. Nós precisamos recuperar isso, porque nós viramos um dia de cansaço, um dia de agitação. O cristianismo foi reduzido ao final de semana, ponto de encontro de fim de semana. Ora, mas e a nossa vida de transformação do mundo? Atos 17,6 fala, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Temos nós, como cristãos, transtornado o mundo? A palavra transtornar é revolucionar, é criar novos impactos. Temos feito isso? Não temos feito. Como igreja, nós temos não feito com o papel que temos cumprido, infelizmente. Então, ser cristão é ser cristão em tempo integral, não é só no domingo. Esse é um ponto essencial. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, não só os domingos. Então, nós dedicamos a um dia sagrado e esquecemos que Deus está em nós e nós diariamente representamos Deus aqui. Outro paradigma que nós temos que entender. Ele é comparado, como eu disse, ao Santo dos Santos. Nós usamos ainda no templo o lugar, os objetos sagrados. Em
estudo de história cultural, quando a gente estuda história cultural, a gente estuda como que nós criamos o nosso desenvolvimento histórico por meio da cultura, né? O tempo não vai permitir, mas eu trabalho com meus alunos em filosofia da religião, estudando e discutindo especialmente diversos aspectos culturais, né? Existe o gabinete do pastor, que tem um peso. Fulano foi para o gabinete do pastor, como tem o gabinete do diretor da escola. Você tem o púlpito, lugar sagrado, que deve ser ocupado apenas por quem tem, digamos, a ordenação para aquilo, a depender do pastor e da igreja, é claro. O crente de galeria é um crente de segunda classe, já percebeu isso? Ele é um crente de segunda classe, porque ele chega atrasado, ele gosta de ficar conversando, gosta de ficar olhando o WhatsApp, o Facebook, Pinterest e outras coisas, né? Você tem ali o líder da igreja, o diácono, se for conforme a igreja, é aquele que fica pegando no pé da garotada e assim por diante, né? Então, eu diria para você, nós precisamos vencer esses aspectos culturais e voltar para a Bíblia. A reforma protestante nos ensina só a escritura. É a Bíblia que vai agora ter de ser relida profundamente com um trabalho hermenêutico, exegético, para redescobrirmos esses princípios, tá certo? Então, Deus nos considera nós sagrados, nós somos o santuário. Os demais objetos são úteis, simplesmente úteis em si, como instrumentos, como ferramenta em si, né? O clero, esse é um outro dilema sério que nós precisamos trabalhar e vencer. É claro que existem denominações e alternativas de compreensão em que o líder, o pastor, o bispo, o outro cargo em si passa a ter um papel sagrado, tá? Eu não vou discutir essa questão eclesiológica, não é meu papel agora, mas eu teria que discutir um pouquinho sobre Max Weber com os profissionais do sagrado, né? Os 3 profissionais do sagrado, não vou poder ter tempo de entrar aqui, mas produzem a cultura religiosa, o conhecimento oficial religioso, circulam esse conhecimento pelo púlpito, pela literatura, e aí então esse material ele é consumido e reproduzido pelo povo, que é chamado de leigo. Leigo do grego laikos, alguém do povo. Há denominações e há grupos que trabalham de maneira mais fácil com essa compreensão, né? Agora nós deixamos de considerar, por exemplo, os diversos dons de serviço. Romanos 12 temos dons de serviço, Efésios temos, e assim por diante. Eu não vou tocar aqui nos dons de sinais para não criar embate com as diversas denominações. O leigo, agora, colega, pastor ou bispo, ou seja qual for o teu cargo, aprenda isso, o leigo está empoderado. Ele agora tem acesso a outros líderes, acesso a outras informações. Então, novamente, um princípio da reforma protestante, que é do sacerdócio universal dos crentes. Eu, como pastor, que muitas vezes sou considerado como intermediário entre o crente e o sagrado, agora o crente faz a oração em casa, ele faz o culto em casa. E agora? Qual é o meu papel? Nós, como líderes, temos que redescobrir esse papel, tá? E esse é um outro ponto essencial. Ainda mais em algumas comunidades, né, Ariel, em que se trabalha com o conceito de sacramento. Aí é difícil mais ainda de lidar com o assunto, porque o sacramento só pode ser ministrado por quem é ordenado. O que vamos fazer? Então se fala em Santa Ceia nessas denominações, batismos, casamentos que só podem ser realizados por pessoas que têm ordenação. Agora a situação entra numa turbulência gigantesca. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido. Quem quiser depois, o Neriel está preparando um livro aí com as nossas palavras, né? Isso tudo vai sair, só um rascunho. Neriel, tem 16 partes, vamos falar 16 aqui, é claro, Neriel, nós temos. Mas, de qualquer maneira, Neriel, editora literal, está preparando um material gigantesco, muito legal, e que vocês têm contato aí com a editora literal para vocês depois poderem ter acesso, né? Bom, eu falaria sobre a funcionalidade do pragmatismo, né? Esse dilema da funcionalidade e pragmatismo, ele precisa ser estudado profundamente, porque se eu sou cristão, eu venho a valer como cristão, se eu faço como cristão, o que vem primeiro? Nós temos que entender a história. O dilema veio com os precursores do Evangelho para o Brasil, especialmente vindos da outra América. Vamos lembrar que no início do século passado,
houve, digamos, uma grande ênfase no pragmatismo, né? Eu vou lembrar aí, lá nos Estados Unidos, de Frederick Taylor, escreve o livro Princípios da Administração Científica. Henry Ford, que cria na sua fábrica de automóveis uma linha de montagem para funcionar, para não haver falhas e haver qualidade e lucratividade. Na França, Henri Fayol identifica 5 funções do gerente para mostrar que o cara é bom. Primeiro, deve planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Função, função, função. Ora, os missionários que vieram para cá fizeram um grande trabalho. Devemos muito a eles. Mas uma cultura que eles trouxeram foi a cultura da funcionalidade, do utilitarismo e do pragmatismo. Então, o que acontece? A formação teológica, isso é minha dissertação de mestrado em educação, em História da Educação na PUC. Quem quiser ter acesso, eu posso mandar o PDF também. É só me escrever no WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouco. E eu diria para você o seguinte, a formação teológica, ela cria um imaginário, uma mentalidade que vai para o púlpito e que do púlpito você, no fundo, transmite para o povo vai para o seminário, quem é vocacionado ou quem não é, em geral quem é, recebe meios de informação e se gira, cria uma circularidade, percebe? Então, na realidade, eu diria assim, uma linguagem bem, os educadores que estamos ouvindo vão entender que a formação teológica segue o rumo do treinamento, não de capacitação. Treinamento, repetição, repetição, repetição. Numa parte até mais profunda, eu diria para você que foi um tipo de domesticação dos quadros de obreiros que seguiram para as igrejas e que distribuíram essa cultura que volta e circula em si, digamos, no campo religioso em si. Isso não é só privilégio batista, é presbiteriano, é metodista e de outras denominações evangélicas brasileiras, sempre foi esse o processo, tá? Então, associando a isso, tem um outro dilema sério, que eu trabalho muito isso nesse meu livro, A Dinâmica da Igreja Autêntica, e já está, inclusive, no Kindle, na Amazon. Eu posso te mandar o link também, quem me escrever, em que eu trabalho muito com esse dilema. Agora a coisa pega, eu vou falar em resumo depois, por favor, você não pode me julgar porque eu estou falando em resumo, tá? Vocês que estão me ouvindo. Nós centralizamos tudo da mensagem bíblica do Evangelho e de Deus na salvação humana. Tudo é salvação. Só que nós esquecemos o seguinte, a salvação é meio, ela não é um fim. Isso eu trabalho aqui aplicando à igreja em si, tá? Então o que acontece? A salvação é uma recuperação para nos trazer de volta ao plano da redenção. Então veja bem, olha a situação. Eu aceito o Evangelho e sou projetado para frente para quando Cristo vier. Sou preparado para a morte, mas não para a vida. Em vez de voltar atrás, para Deus não tem atalho, para reconstruir a minha vida com os princípios e valores do Evangelho. Então eu diria para você que até a cruz, estamos na Semana da Paixão, até a cruz passou a ser o centro da história, esquecemos da ressurreição. 2 eventos, cruz e ressurreição. Vejam como nossa teologia começou a receber uma série de pressões e reduções, né? Então nós podemos pensar o seguinte, que o cristianismo ele é mais do que trabalho, é mais do que doutrina, é mais do que eu fazer as coisas certas, é mais do que isso, é tudo isso e muito mais, é vida. Então agora, como estimular, olha a crise complicada, como estimular, tá? Tudo isso sem o templo, sem o domingo, sem o púlpito, sem o clero. A crise aumentou. Então, na estética sagrada, eu não vou investir muito tempo aqui, porque eu diria para você, eu me lembro, quando estava no pastorado aqui em São Paulo, Igreja Batista em Perdizes, nós chegamos uma hora, a equipe pastoral que foi procurar os líderes da igreja. Gente, está muito calor aqui, nós não estamos aguentando andar de paletó e gravata, podemos ir de camisa, pelo menos, assim, social? Os líderes falaram, puxa, finalmente vocês vêm nos pedir isso, também nós não estamos aguentando. Não é a roupa, é o coração, é a qualidade do coração que me faz realmente chegar diante de Deus em si. Bem, enfim, nós perdemos a segurança teológica que imaginávamos ter. Por quê? Por causa de um microscópico vírus em si. Aí entra um detalhe importante, antes de passarmos um pouquinho mais para frente, já para a nossa metade de palavra aí, entra um detalhe importante. No kanji, que é um idioma falado por chineses e japoneses, tem uma palavra que é uma palavra para crise. Essa palavra é weiji.
Então, muitos especialistas em liderança têm utilizado isso, alguns não acreditam e tal, mas têm usado isso para nos ensinar. Primeiro, o EID, 2 ideogramas do kanji, que significa o EI, risco, perigo, e de oportunidade. Então eu gostaria, você que é pastor, que está me ouvindo, você que é líder, você que é crente, de dizer o seguinte: o EID, crise, mas tem risco, perigo e oportunidade. Como é que nós podemos ter as oportunidades em si? Percebe? Então você percebe que antes de passar para o virtual, nós acabamos tendo que rever a nossa teologia. Não adianta eu querer construir o virtual se antes eu não paro para avaliar minha teologia, revejo, ressignifico, e tudo a partir da Bíblia. A Bíblia, para mim, é o GPS seguro. Saiu um artigo meu recentemente sobre isso no nosso devocionário dos professores da Teológica, né? O Teológica Meditatio, que eu posso mandar para vocês o link, eu acho que eu já mandei para você. Então, como é que eu vou buscar o virtual tranquilo, não achando que o virtual é profano, mas é uma bênção para mim e para a minha igreja? Como é que eu faço isso? Então eu diria, passando para um quarto ponto da minha palavra, que a busca do virtual ela é necessária, mas isso tem trazido crises teológicas, culturais, mas novas realidades, né? Então, com os paradigmas que nos davam sustentação, esses 6 que eu falei, que foram fragilizados, e depois de um breve período de faço ou não faço, né? Finalmente, líderes pastores assumiram a conexão com o sagrado. Eu listei aqui o que eu queria acompanhar e eu vou falar para vocês. Ainda alguns continuam mantendo alguns aspectos anteriores. Não tem problema com isso, mas eu só quero citar. Transmitindo do templo, do púlpito. Há colegas que estão transmitindo da sua casa, com a sua família, sentado no sofá, numa mesa, batendo um papo, de maneira informal. Tá? O dilema é, né, Neriel? Quando voltar, como é que vai ser, né? Então, isso tem acontecido. Então, o que eu digo para você? O princípio do trabalho militar. Decisões tomadas em operação podem não ser perfeitas. Temos que aprender uns com os outros. Agora é hora, meu querido colega, que você tenha firmeza naquilo que você entendia de ser culto, de ser realização, de ser cristianismo, parar para ouvir colegas, tá? Ferramentas utilizadas. Eu fiz algumas listinhas aqui. Transmissão de cultos pelo YouTube com a plataforma OBS, Open Broadcaster Software, Facebook. Alguns têm feito essa transmissão também. Atendimento por WhatsApp, videoconferência para até 4 pessoas, contato para aconselhamento. Em aconselhamento, nós já orientamos que não houvesse gravação, portanto, se for vídeo, não haja em si gravação ou coisa do gênero, tá? Preciso tomar cuidado com a privacidade das pessoas. Comunicação com os membros tem sido bastante. Listas de transmissão, grupos no WhatsApp, Facebook, Instagram, com stories, com feeds, tá? Reuniões menores com WhatsApp, videoconferências para até 4 pessoas, contato com equipes, lives pelo Facebook, Instagram, YouTube com o OBS que eu citei ou não, enfim. O que eu diria para vocês, né? Eu diria o seguinte, que novos cenários estarão surgindo, novas alternativas. Quem souber aproveitar bem isso, terá outras oportunidades, terá maneiras diferentes de se comunicar com o povo, principalmente igrejas que têm geração Y, geração Z, poderão se beneficiar bastante. Então, vocês devem entender isso. Agora, um ponto aí para a gente já ir pensando e caminhar pelo fim, é que a prioridade dos temas mudou, né? Como as fronteiras foram mexidas de lugar, foram removidas ou trocadas de lugar, agora nós temos que repensar algumas coisas. Nós vamos agora discutir calvinismo e arminianismo. Que prioridade isso vai ter? Então, tínhamos foco nos limites doutrinários. E agora? Agora existem outros limites, outras prioridades. Saúde humana, saúde física, saúde mental, emocional, que muitas vezes não demos valor. A nossa faculdade, ela muitas vezes é chamada de integracionista, porque nós integramos a Bíblia com teologia, com filosofia, com psicologia, com psiquiatria, com neurociência agora também temos integrado. Só que a Bíblia é o ponto de partida, o ponto de chegada. Ela que dialoga.
Então era chamada de integracionista. Amei por isso, porque nós conseguimos dialogar com tudo isso e mantermos a palavra de Deus no controle de tudo isso. Sabe? Então agora é a hora daqueles que dizem, meu pensamento é bíblico. Vai, é bíblico a depender da sua interpretação. Agora é a hora de nós ouvirmos as pessoas, né? Então, agora outros temas se destacam como prioridade, tá? Temas como eu falei para você, arminianismo, calvinismo, fundamentalismo, conservadorismo, lutas por causa da natureza e o papel da mulher, eles são substituídos por temas mais importantes. Agora é sobreviver ou saber viver. Descoberta então das outras áreas de conhecimento que eu citei agora. A teologia sozinha não resolve. Teologia é o trabalho humano, a Bíblia é o trabalho divino. Ela é indelével, mas a teologia é um trabalho humano de interpretação. Então será preciso compreender o mundo. Para compreender o mundo eu preciso de filosofia, sociologia, psicologia. E compreender o ser humano de neurociência e de psiquiatria. Não tem jeito. Eu não tenho tempo aqui. Um dia nós podemos falar um pouquinho sobre neurociência e teologia, neurociência e ética, né? A neuroteologia, a neuroética. Para mostrar muitas situações que nós encontramos a compreensão hoje da profundidade bíblica, né? Então, onde fica a Bíblia? Onde ficam os estudos teológicos com essa virtualização, com essa situação toda, né? E é como eu citei há pouco, grandes colocações, mas isso aqui é bíblico, isso aqui não é bíblico. Sim, mas novamente a reforma protestante nos ajuda. Sola Scriptura. Vamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus permanente, mas a teologia é produção humana, é fruto de elaboração, fruto de construção, fruto de interpretação. Eu, particularmente, digo que a teologia, para os meus alunos, ela é escrita a lápis. Pode ser apagada e reescrita. A Bíblia não, mas a teologia sim, porque eu posso ter cometido erros. Olha, eu sou daltônico, para você ter uma ideia. Então, certas cores eu não enxergo, tá? Eu uso muito azul, o verde mais puro. A minha esposa já separa as roupas direitinho. Eu misturava roupa quando ia, digamos, sair. Quando meus filhos eram pequenos, um dia eu estava saindo e minha esposa falou, onde você vai? Eu falei, vou numa palestra, mas com essa roupa. Eu falei, mas tá tudo bem, tudo bonitinho. Ela falou, não tá combinando nada, tá? Aí meu filho mais velho falou, pai, não tá combinando. Eu falei, tá bom, eu só volto vencido. Qual a roupa que eu ponho? Aí eu tive que pôr a roupa que eles me disseram. Para mim, tudo bem. Por quê? Eu pensei que eu estava enxergando bem. Eu tenho uma disfunção na área de cromia, genética, que eu penso que eu estou enxergando algo e não estou. Interpretação bíblica é a mesma coisa. Outro dia eu provei para um aluno meu, aliás, uma classe, ele usou um texto calvinista e eu provei que aquele texto era arminiano. Quando eu dava aula de teologia sistemática, aí eu percebia a classe, como é que era a classe. Se a classe era arminiana, aquele dia era calvinista. Se a classe era calvinista, aquele dia era arminiano, para levar o pessoal a estudar. Então você tem uma mobilidade grande. Quando eu digo isso é bíblico, na realidade eu estou dizendo isso é minha interpretação sobre o que eu imagino ser bíblico. Eu tenho que estar à disposição de você, Neriel, porque você terá visto detalhes daquele texto bíblico. Eu deixei provavelmente também de ver esses detalhes, você pode me ajudar. Por isso é escrito a lápis. E eu digo mais, termina com reticências, está sempre aberto. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela vai me ajudar. Só que meus alunos têm um meme comigo, eles fazem um montão de memes comigo, né? Porque não vem discutir Bíblia comigo com João Ferreira de Almeida, aí não dá, é tradução. Vamos discutir no texto original, exegese e assim por diante. Então, colega pastor que está me ouvindo, líderes, vamos agora ter de reestudar hermenêutica, exegese, nos aprofundar na Bíblia. Rever o que nós pensamos, o que nós escrevemos de teologia a lápis, para nós podermos fazer a aproximação com a Bíblia em si. A apologética hoje, ela deixa de ser guerreira, ela deixa de ser contestatória, para ser aprendente, para ser dialogal. Agora a coisa pega, Neriel. Agora pega. Os temas e dilemas que nos separavam agora são suplantados por um pequeno, um microscópico vírus, que pode acabar com a nossa vida, pode acabar com a família, acabar com a nossa história. Nós precisamos então redescobrir o que eu citei nesse artigo aqui, buscando descobrir uma comunidade de valores. Eu peguei um texto de Ulrich, que ele escreve Liderança Orientada por Resultados. E ele então diz o seguinte, para ter uma liderança ou um povo orientado por a comunidade de valores, né, por valores, o que eu preciso fazer?
Isso significa dizer o seguinte: eu vou estar priorizando muito mais do presencial, vou estar priorizando esses valores. Mesmo ausente, esses valores vão me unir. Ele fala, primeiro, fomentar identidade forte e distinta. Eu diria, sem fomentar sectarismo e triunfalismo. Uma identidade forte. Qual é a minha identidade? A minha identidade é o tempo. Poxa, agora não tem mais, pelo menos por enquanto. A minha identidade é o público. Não, tem excesso. A minha identidade é domingo. Bom, todo dia é dia agora. Perdemos a historicidade, pelo menos por algumas semanas. Qual que é a sua identidade? A minha identidade é estudar a palavra, é estar unido com Deus, é voltar ao plano da criação. A minha identidade é valorizar as escrituras, valorizar o próximo. 2 princípios: amar a Deus, amar o próximo. 3 níveis de relacionamento: amar a mim mesmo para amar o próximo. Esses são meus valores. Então isso identifica muito melhor a mim. Ele diz o seguinte: estabelecer regras claras de inclusão, convivência e exclusão. Compartilhar informações por meio de fronteiras. Criar reciprocidade em série. Utilizar símbolos que criem e mantenham valores, tá? Eu diria, nem sempre somos fortes nisso. É interessante que nós batistas, pelo menos, não somos fortes nisso. Nós somos meio, digamos, ausentes de simbólica, né? Quando eu estava em Perdiz como um dos pastores, nós tínhamos uma cruz lá no fundo. Muitos colegas perturbavam, né? Nós depois construímos um templo que parecia um caixotão. Até hoje tem lá de concreto, sem simbólica nenhuma. Quem sabe precisamos recuperar isso, simbólica que nos une em si. Tá? Então, de nosso tempo, eu acho que já está vencendo. Eu queria já ir encerrando e, Neriel, falar sobre o Day After, né? Oportunidades novas, mas também novos dilemas. O que acontece? Se a palavra Day After, as gerações mais novas não lembram, você se lembra? Quando em 1983 foi divulgado um filme nos Estados Unidos, Day After, dia seguinte, né, em que os Estados Unidos e a Rússia se bombardeiam com bombas atômicas, e como nos Estados Unidos a maior quantidade de silos naquela época estava em Kansas City, meu filho mora lá, vai mudar depois da manhã, ainda bem. Então o que acontece? A Rússia explodiu ali com bomba atômica, e os americanos que puderam esconderam em bunkers, em shelters e coisas assim. E aí, então, eles estavam discutindo dentro lá dos bunkers o que vai ser no dia seguinte, como será o dia seguinte, né? E aí eu estou hoje perguntando, o que será o Day After da quarentena, tá? A China está vivendo isso hoje, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, estão um pouco mais avançados do que nós não sabemos ainda como é que vai ser com essa briga política. É uma luta terrível, né? O brasileiro transforma tudo em futebol e política, né? É um dilema, ou religião às vezes, mas hoje nem tanto religião. Então o que acontece? Novos cenários vão surgir, que vão exigir redescobertas da rotina ministerial, da rotina pastoral, e até a valorização pastoral de maneira mais, digamos, profunda, tá? Eu diria valorização profissional, mas não se usa muito essa palavra. Bom, primeiro, precisaremos ser realfabetizados ministerialmente. Esse é um ponto essencial, tá? São algumas, digamos, perspectivas ou percepções depois de 42 anos de ministério e meio, e eu quero dar para vocês. Então, por favor, eu não estou te julgando, não me julgue, apenas são algumas percepções para ajudar. Primeira, olha só, pastores deixarão de ser gurus espirituais para serem mobilizadores e encantadores, de fato, pastores. Tá? Um fulano pode ficar fidelizado a outros expositores de palavras e sermões lá na internet. Um aluno meu disse, tá? Porque nós tivemos 2 aulas, foram 3 horas de discussão com 2 grupos de alunos. E um deles disse, professor, sabe o que vai sobrar? Aquele pastor que pastoreia, que ama, que dá de si, que dá carinho, acolhimento, é misericordioso. Esse vai sobrar. E os outros que são intelectuais, operacionais, funcionais, vão precisar rever muito. E aqueles que são gurus espirituais, bom, agora vai complicar. Mesmo porque as suas ovelhas estão tendo acesso a outros expositores da Bíblia, que se o colega não pastoreava de fato, não dava alimento ao povo. Agora o povo já conhece outras soluções, outras fontes de significação. E agora? Né? Alguns diriam uma linguagem simples. Agora, José, como é que você vai fazer? Não haverá para pastores xerifes,
ou que cumpra a síndrome do que eu chamo de casa grande senzala. Se você está comigo, me obedece, como sou pastor, você está na casa grande. Se não está, vai para a senzala. Não vai ter mais espaço para vocês. Fronteiras estão abertas para aprendizagem. Nós teremos mais igrejas aprendentes, líderes aprendentes, denominações aprendentes, que na administração nós chamamos de Learning Organization, organizações que aprendem. Quem não se abrir para o papel dos leigos, né, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, os seus dons e serviços, não vai sobreviver. Aqui entra na liderança que nós chamamos de planejamento de stakeholders, de parcerias. Membro da igreja não pode mais ser só peão de trabalho e contribuinte. Ele é um stakeholder. Ele há de ser aquele parceiro seu, pastor, aquele que ajuda com os dons a avançar com a pregação, com a evangelização, com a obra de Deus, com o crescimento, exercendo seus diversos dons. Mas também vai haver a ampliação de parcerias, além da visão binária, e por favor me entendam aqui, a nossa visão é muito binária, é os ímpios e os santos. Tudo bem, eu não estou questionando a salvação, nem sou universalista, mas nós precisamos olhar para aqueles que não são cristãos com um olhar mais amoroso, para que eles compreendam a nossa palavra, a nossa identidade e possam conhecer o Evangelho. Aquele olhar daquele fulano, que eu não gosto de chamar com etiquetas, mas que diz, nós somos bíblicos. Eles não, eles são liberais e elegem. Agora precisa ser revisto. Tá, percebe? Outra coisa que eu diria para você, Neriel, é que os nichos serão abertos, ampliando a visão de parcerias além dessa visão binária. Isso levará a parcerias estratégicas com recursos, como recursos facilitadores. Eu posso fazer uma reunião facilitadora com o objetivo de falar do Evangelho para pessoas. Agora as parcerias serão facilitadoras em si. Vejam, temos diversos temas aqui. Cuidar da família, divulgação dos valores cristãos, formação, discipulado de líderes para a nação, dilemas ambientais que precisam ser tratados hoje. Tá? Eu dou aula de bioética e depois de alguns temas como trato ambiental, eutanásia, distanásia, transplante de órgãos, tá? Cuidados paliativos. Eu pergunto aos alunos, esses temas são tratados em sua igreja? Não. Como não são? Por que vocês não cuidam? Isso é evangelho, princípios éticos que temos que viver. E se alguém tiver um dilema de abortamento, um dilema ali de eutanásia, geralmente depende do médico. Sim, mas o médico vai dar informação técnica e a informação ética, a informação de uma bioética cristã. Percebe? Então agora abrem-se essas oportunidades. A igreja precisará buscar uma ressignificação da sua natureza, do seu propósito, da sua missão, deixando de ser um fim em si mesmo. O objetivo desse livro foi exatamente isso. Foi impresso pela Convicção, que é uma editora batista. Eu, então, tenho o último capítulo só, que é dedicado aos batistas. Os demais são gerais e não tratam em si de eclesiologia, a não ser que eu chamaria de eclesiologia funcional em si. A igreja não é um fim em si mesma, a igreja é instrumento, é ferramenta de Deus para o seu reino. Nós somos ferramentas de Deus para a vida em si. Tá? A salvação precisa ser redescoberta. Ela tem de deixar de ser a pólice de seguro contra o incêndio do inferno e ela passar a ser recuperação de Deus para a minha vida, para o plano da redenção em si. Talvez nós precisaríamos repensar alguns detalhes. Eu talvez vou dizer uma palavra agora que talvez possa não ser bem compreendida, mas eu posso explicar depois offline. Púlpito deixará de ser instrumento de adestramento e domesticação para se tornar fonte de crescimento e amadurecimento. Eu vou repetir. Púlpito deixará, ou deverá pelo menos deixar, de ser instrumento de adestramento e domesticação do crente, para ser fonte de crescimento e amadurecimento. Mas eu sei que sobra um dilema. O que faremos com os desigrejados? Aumentarão? Primeiro, nós precisamos discutir quem é o desigrejado. Não vai dar tempo aqui, mas eu diria o seguinte, existem dois tipos de desigrejados. Ao desigrejado nativo, que eu chamaria agora aqui, ou original, que são aqueles que não querem nada com nada. Mas existem os desigrejados institucionais, que não estão confortáveis com o jeito de ser de igreja. E agora é uma oportunidade de nós atendermos esse povo em si. Tá?
Então, existem essas oportunidades. No mundo vai ter muitas oportunidades. Eu trouxe aqui pelo menos 3 páginas do mundo, não vai dar para ler em si. Na área tecnológica, biotecnológica, medicina com a telemática, com a educação, que esteve reprimida, o EAD agora pega fogo. A previsão, né, a nossa faculdade ela está sendo credenciada pelo MEC, ela obteve nota máxima do seu curso na avaliação em loco. Esperamos sair até o início do segundo semestre o credenciamento. A previsão era que o EAD iria suplantar o número de matrículas do presencial em 2023. Já em 2019, o número de matrículas novas já suplantou. A minha previsão agora é que provavelmente isso se antecipe pelo menos um ano, ou um semestre ou um ano, 2022. Então eu diria para você o seguinte, que as escolas que se prepararam com o aspecto digital, com a ferramentaria digital, agora elas terão vez. A nossa escola hoje, ela está tendo aula normalmente. A preparação do EAD, nós adquirimos tecnologia digital, estamos tendo aula normalmente. Vamos oferecer um novo curso agora. Vamos oferecer curso de graça semana que vem para o pessoal, tá? De teologia básica, de educação cristã, tudo por tecnologia digital. Um seminário parceiro nosso, futuro polo nosso, antes de ontem pediu socorro e nós estamos transferindo tecnologia para eles agora, para que eles possam também manter a aula. Então, a educação hoje, ela decola, o EAD decola em si, tá? A descoberta de novos meios de fazer um negócio, ela tem aqui na nossa rua, em São Paulo, uma loja de costura. Fechou. Eles precisam de dinheiro para sobreviver. Como é que faz? Simples. Ela está fabricando máscaras e vendendo, sobrevivendo. Uma senhora membro da minha igreja Batista Betel, Patrícia, ela é cabeleireira, fechou. Ela está vendendo pelo Instagram, WhatsApp, gel, álcool gel. Vendendo, tem outro item lá que agora me passa pela cabeça para sobreviver, criatividade. Esse povo está sendo criativo, brasileiro é criativo. Então, meu querido amigo pastor, seja criativo, tá? As empresas estão sendo. Enfim, existem diversas maneiras de crescimento, revolução do dia, entretenimento na casa, compartilhamento de informações, aceleração de informação e transformação digital nos negócios, viagens. Se você pretende comprar ações, talvez você evite de comprar ações de empresas aéreas. Sabe por quê, Miriel? Eu vivo viajando para dar palestra aqui e ali, eu vejo nos aeroportos executivos viajando, notebook, tablet, o pessoal sofrendo. Hoje estão tendo que resolver tudo virtualmente e tem ferramentas para isso. Ampliou-se o conhecimento, a amizade e a confiança no virtual. Para que nós vamos viajar? Para que vamos gastar dinheiro de hotel? Vamos fazer tudo aqui. Então, as empresas aéreas que se preparem, elas que estavam se aproveitando dos clientes, né, que elas chamam agora, a gente não é mais viajante, é cliente, né? É cliente que dá dinheiro para eles, né? Agora, as companhias aéreas que se preparem, eles vão ter que ser criativas, parar de nos tratar como fornecedores de dinheiro para eles. Eles vão ter que agregar valor em si. Certo? Bom, eu acho que o nosso tempo venceu, precisamos concluir, né, Neriel? Se você me permitir, eu concluiria dizendo o seguinte: vamos valorizar a convivência. As pessoas, depois do day after, vão aceitar convite para festas, para churrasco, para estarem juntos, para bater papo. Que demais, gente. Pessoas vão querer, depois do culto, que forem no templo. Eu imagino como é que vai ser o pessoal indo a primeira vez no culto, depois do day after, né? E eu vou dizer para o colega pastor o seguinte: faça um culto meio rápido, para no fim o povo ficar batendo papo, se abraçando, se cumprimentando. Tá? Então, o culto que você faz de 1 hora, faz de 45. Se você durou 1h30, bom, aí você está durando demais, mas tudo bem, esse é o tempo, né? Vai durar um pouquinho menos, para dar mais tempo ao povo conviver, tá? Polarizamos demais. Tudo vira briga nas redes sociais, inclusive entre pastores. Não era para falar aqui, mas já falei, agora já era. Então, por favor, né? Não vamos polarizar. A nossa apologética tem que ser agora dialogal, tá? Não contestatória mais. Teologia bíblica, ela é escrita a lápis. Vamos nos voltar à Bíblia, estudar profundamente a palavra de Deus, rever os nossos pensamentos, tá? Vamos mais, a Bíblia é o nosso GPS, é o nosso Waze, e ele não precisa de atualização. O Waze precisa, GPS precisa, mas a Bíblia está sempre atualizada. Quando eu passei a estudar neurociência, eu descobri cada coisa que já está lá na neurociência, que já está lá na Bíblia. É fantástico, sabe? Precisamos redescobrir áreas teológicas esquecidas.
Nossa teologia primeira é a soteriologia, a doutrina da salvação. A teologia primeira é Deus. Teologia própria. Precisamos recuperar o conceito de salvação de maneira mais profunda. Recuperar a cosmologia, recuperar a antropologia, recuperar a doutrina da vida cristã que não existe nos manuais. Quando eu dava aula de teologia sistemática com o professor Richard Sturz, já falecido, eu criei um capítulo da teologia sistemática chamado Cristianologia, Teologia da Vida Cristã. Então, estamos próximos do fim, Neriel. Estamos próximos do fim do mundo. Jesus já está vindo. Eu diria já, um dia que a gente vence é um dia menos. Eu não sei. Jesus disse que o dia virá como ladrão. Eu diria para você, eu estudo quarta revolução, também tecnológica e geral. Jonas disse, o profeta Jonas ou Joel, não é Jonas, ele disse que, não, é Joel, no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Um dia podemos talvez se topar fazer uma live sobre revolução em teologia. Jesus disse que no final dos tempos as pessoas viveriam distraídas, cuidando da vida. Talvez, pode ser sim, não sei. Eu só sei que tem esses dois indicadores da quarta revolução, né? Mas vai crescer muito, espero, o senso de pertencimento, solidariedade. Há inúmeros exemplos no meio secular, não no meio religioso, disso, tá? Agora, eu diria o seguinte, para encerrar, Wade, crise, tem risco e perigo. Primeiro, seremos diferentes no Day After? Sim, seremos diferentes. Os limites, fronteiras estão aí fragilizados ou estão atenuados ou não existem mais. Precisamos pensar numa coisa. Os psicólogos sociais, eles falam da função integradora da guerra. Nós vivemos tendo comuns, vivemos tendo tensões em um povo, por exemplo, tensões de cá, tensões de lá. Mas, quando existe um inimigo comum, todos deixam seus estresses, as suas diferenças, e vão se unir para lutar contra esse inimigo comum. Nós temos um inimigo comum, tá? O inimigo comum é um vírus, com certeza, mas nós temos um inimigo comum que às vezes somos nós mesmos, o nosso ego. Na teologia nós falamos, por exemplo, de Satanás, aquele que quer perverter o caminho. Então nós precisamos hoje rever a nossa função integradora. Essa função integradora da guerra nos ajuda muito. E, enfim, a minha palavra seria final, tá? Pelo menos nessa live, o livro vai ter mais coisas. Precisamos sair fortalecidos, precisamos sair unidos desse mundo, dessa situação que estamos vivendo hoje, tá? Então, em resumo, eu diria isso, Neriel. Espero que eu tenha ajudado em si, que tenhamos podido dar um suporte aí e devemos estar, digamos, aí abertos. Eu vou, se você me permitir, mostrar os meus canais aqui para o pessoal. Eu tenho aqui primeiro o Instagram, que é o meu nome, sem ser cedilha. Se você quiser me seguir, eu sempre tenho frases ali que falam sobre a vida, sobre desafios. Lourenço Estélio Rega, sem ser cedilha, tudo junto. E entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp. O WhatsApp está aqui, tá? Nesse número que está apresentando aí. É um número novo, um canal novo que eu criei em si, tá? Depois eu vou disponibilizar depois, pastor, professor, eu vou disponibilizar depois no canal, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube depois, todos esses links aí também, para quem quiser também, junto com o vídeo total, completo também, para quem quiser ver de novo. Tá jóia. Fazemos isso aí. Tudo. Entre em contato com o WhatsApp que está aqui e eu te mando já esses artigos e será um prazer manter contato com você. Muito bom. E poder te ajudar em si, tá bom?